Olá, boa tarde a todos. O nosso tema é o emprego de mão de obra forçada e o nosso grupo é composto por mim, Daniel Cocielo, Leonardo Ferreira, a Mariana de Sá, Ricardo e Leandro Pires. Emprego de mão de obra forçada. O que é? Não é só a falta de liberdade que torna o trabalhador escravo, como muitos pensam, mas a falta de dignidade também. Todos nascem iguais e no direito à mesma dignidade. E é por isso que todos nós nascemos com os mesmos direitos básicos, que, se violados, nos tiram dessa condição e nos transformam em coisas, instrumentos de trabalhos descartáveis. Quando o trabalhador mantém a sua liberdade, mas é excluído das condições mínimas de dignidade, também caracterizamos como trabalho escravo. Bem, de forma a deixar a apresentação um pouco mais categorizada e a definição mais simples, o termo trabalho escravo contemporâneo ele vai ser usado para designar a situação em que a pessoa estiver submetida a quatro contextos e situações diferentes, sendo elas o trabalho forçado, que se refere a situações em que as pessoas são coagidas a trabalhar por meio do uso de violência ou intimidação, ou até mesmo por meios mais sutis, como a servidão por dívidas, a retenção de documentos de identidade ou ameaças de denúncia às autoridades de imigração. A jornada exaustiva, que é aquela imposta a alguém além do limite legal estabelecido na legislação e que é capaz, em consequência disso, de causar prejuízos à saúde física e mental do trabalhador explorado. A escravidão por dívidas, que é uma forma de se pagar uma dívida por meio do trabalho forçado ou do trabalho compulsório, e que geralmente vai envolver a privação da liberdade e de outros direitos. E por fim, as condições degradantes, que são um conjunto de elementos irregulares que vão caracterizar a precariedade do trabalho e das condições de vida do trabalhador, atentando contra a sua dignidade. Não é necessário que os quatro elementos estejam presentes, haja visto que apenas um deles é suficiente para configurar a exploração de trabalho escravo. Apesar de legal, o trabalho escravo não está extinto. Mais de 36 mil pessoas foram resgatadas dessa situação nos últimos 15 anos no Brasil. Mostra disso são os mais de 36 mil trabalhadores resgatados em situação semelhante à de escravo desde 1995, segundo os dados do Ministério do Trabalho. O trabalho forçado. Bom, desde 2017, a China tem chamado a atenção de ativistas e organizações internacionais de direitos humanos pela transferência massiva e forçada de uigures para o chamado campos de reeducação, aspas, que na verdade são campos de trabalho forçado, onde o governo chinês aprisiona pessoas e força elas a trabalhar em péssimas condições. Os uigures são uma etnia de origem turcomena, em maioria islâmica. Eles habitam principalmente a Ásia Central. Apenas em 2017 a 2019, o Instituto de Políticas e Estratégia da Austrália, o ASP, contabilizou a transferência forçada de mais de 80 mil uigures para trabalhar em 27 instalações de fábricas que abastecem 83 marcas globais, entre elas a Adidas, a Apple, a Microsoft, a Nike, a Sony, a Victoria's Secret e a Zara. O que deve ser feito para acabar com o trabalho escravo? A erradicação do trabalho escravo deve passar também pela criação de políticas públicas articuladas que contemplem a assistência a vítimas e a prevenção ao problema, de forma em que os trabalhadores possam se desvincular da situação de exploração a qual estão ou possam estar submetidos. A gente fez aqui uma indicação de um filme chamado Crow, o filme, que é um filme de comédia, mas que em certo momento se envolve uma história muito triste de trabalho escravo, onde o protagonista Crow tenta retirar imigrantes de uma fábrica de roupas onde estavam trabalhando forçadamente. O filme é muito interessante, pois apresenta um assunto que parece ser tão antigo nos dias atuais, tendo em vista que a história do próprio se passa na atualidade. Bem, finalizando aqui, essas foram as fontes utilizadas para o desenvolvimento do nosso trabalho. Espero que tenha ficado claro aí, acerca da nossa dissertação sobre o emprego de mão de obra forçada nos tempos atuais. E no mais é isso. Muito obrigado pela atenção.